Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo aqui de opções binárias. Hoje a gente vai falar sobre tendência. Pra quem é do outro canal, pra você que tá chegando, eu tenho outro canal que eu não tô conseguindo postar vídeos longos, então eu vou começar a postar nesse aqui. Já se inscreve e ativa o sino de notificação aí pra você receber todos os vídeos, beleza? Hoje a gente vai falar então sobre tendência. Vou passar aqui um slide pra te ajudar a compreender então o ponto certo aqui de cada tendência, o passo a passo, como identificar, o que quer dizer cada tendência pra você ganhar aí um pouco mais de experiência. Te convido a participar do treinamento do curso aqui do canal Giga Trader, para você parar de ficar buscando informações perdidas aí, desconexas na internet. Tem tudo sequenciado lá, detalhado passo a passo, para encurtar o teu tempo de aprendizado e aumentar o teu tempo de tela, para te fazer ganhar experiência mais rápido e aprender a operar profissionalmente price action e opções binárias. Tem o suporte comigo no Telegram também, para te ajudar a entender lá onde foi o erro. É só me enviar que eu refaço a análise e te envio, beleza? Então vamos aqui para os slides. Cada ele apresenta a tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência de lateral e consolidação. Vamos começar então falando sobre a tendência de alta. O vídeo é um vídeo curto, tá? Para você ter uma rápida noção da análise aqui, da análise gráfica da tendência. É o básico que você precisa saber sem muita enrolação. Para começar, nós vamos falar sobre a tendência de alta. Como identificar um movimento de alta, uma tendência de alta? O movimento de alta é um período de valorização do preço, ou seja, os compradores exercem pressão mais forte no mercado do que os vendedores. O movimento de alta ele é caracterizado por topos e fundos ascendentes, e os topos e os fundos são sempre mais altos um do que os outros. Se você observar essas setas que estão aqui no gráfico do lado, você vai ver que as setas estão sempre umas mais altas do que as outras, ou seja, está no movimento ascendente, o gráfico está subindo. O gráfico ele apresenta os candles mais fortes, os candles positivos mais fortes do que os candles negativos. E se você observar o gráfico, você vai ver que tem muito mais candle positivo do que candle negativo numa tendência de alta, ficando assim mais fácil de identificar. Ok? Vamos então agora para um exemplo de um gráfico de movimento de alta aqui, para vocês terem uma noção de como que é no gráfico real. Então aqui nós estamos com um gráfico. Se você parar para observar, eu marquei umas bolinhas brancas, que aqui você consegue identificar os topos e os fundos do gráfico do movimento de alta. Tracei também duas linhas laranjas aqui, que você consegue identificar um canal, e nesse canal a gente consegue ver que está numa nítida tendência de alta. Você vai ver que tem muito mais candle ali positivo, e os candles positivos eles são bem mais fortes do que o candle negativo, e está sempre respeitando os topos e os fundos ascendentes, ou seja, um topo mais alto que o outro e um fundo mais alto que o outro. Deu para identificar bem? Vamos então passar agora para o movimento de baixa. Como identificar um movimento de baixa? Exemplo gráfico aqui para vocês. E o movimento de baixa ele é um período de desvalorização do preço, ou seja, os vendedores exercem pressão mais forte do que os compradores. O movimento de baixa é caracterizado por topos e fundos descendentes, ou seja, os topos e os fundos são mais baixos uns que os outros, ou seja, se você analisar esse gráfico agora, você vai ver o inverso do gráfico altista, do padrão de alta lá. Você vai ver que as setas elas estão sempre uma mais baixas do que as outras, ou seja, os topos e os fundos eles estão descendentes, ou seja, um mais baixo do que o outro. O gráfico apresenta também mais candle negativo, e esses candles são mais fortes do que os candles positivos. A quantidade de candles negativos é bem maior do que a quantidade de candle positivo, e você vai ver que são candles de força, ou seja, os candles negativos têm muito mais força do que os candles positivos. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo gráfico, num gráfico real, para vocês identificarem aí o padrão de baixa. Como vocês podem ver, eu marquei novamente as bolinhas brancas aí para identificar topos e fundos descendentes, que você vai ver que estão sempre os topos mais baixos uns do que os outros, e os fundos também sempre mais baixos uns do que os outros. E marquei uma linha de tendência de baixa, uma LTB, eu vou falar sobre dela aqui no canal também, então já fica ligado aí no canal nos próximos vídeos, ativa, como eu falei, o sininho para você receber do lado do botão de se inscrever aí. Você vai ver que aqui, na linha de tendência de baixa, ele está sempre respeitando. Ou seja, ele bate na linha e desce, ele bate na linha e desce. Essa linha representa para a gente uma resistência, respeitando então o movimento de baixa, tendência de baixa. Deu para identificar bem? Vamos passar agora para o movimento lateral ou movimento de consolidação no mercado. Como identificar um movimento de lateralização ou consolidação? Representado no gráfico aí para vocês também.
O movimento de consolidação é um período de indecisão e estabilidade do preço no mercado, ou seja, nesse momento há um equilíbrio entre compradores e vendedores. É possível identificar pequenos movimentos de alta e baixa indefinidos, sempre dentro de uma mesma faixa de preço, e é caracterizado por topos e fundos lateralizados. Se vocês pararem para perceber aqui nessa imagem, vocês vão ver que eu tracei uma linha azul, uma seta, que lá em cima representa uma resistência para a gente, que ele é tocado, respeita e desce, dá para ver? E embaixo tem uma linha de suporte, que é onde a gente tem também um fundo, onde ele bate, respeita e sobe, ou seja, o movimento faz sempre um movimento de onda, ele bate e volta numa lateralização, ou seja, um movimento consolidado. O mercado está respeitando aí topos e fundos de consolidação. Vou mostrar para vocês aqui então um exemplo gráfico, num gráfico real, para vocês terem uma nítida noção do que eu estou falando. Aqui é um movimento de gráfico. Dá para perceber que lá em cima eu marquei então uma resistência, onde o gráfico tocou 1, 2, 3, 4 vezes, sempre respeitando esse padrãozinho lá em cima, essa resistência. E aqui embaixo a gente tem um suporte, onde ele testa e sobe de novo, mostrando um movimento de consolidação. Tem gente que gosta de operar nesse mercado e tem gente que não se sente confortável. Tem gente que espera romper ou para cima ou para baixo para começar a fazer uma operação. Beleza, pessoal? Então esses são os 3 tipos de tendência. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, dá um joinha aí pra gente ficar incentivado a fazer mais vídeos e trazer mais conteúdos aqui pro canal, beleza? Se inscreve no canal, até o próximo vídeo então. Abraço, valeu e tchau, tchau.